Bom dia, segundo ano C. Hoje nossa aula será de ciências. Bom dia, Sônia. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Tá aí, meu amor? Bom dia, Sophie. Vou esperar um pouquinho pro pessoal entrar, porque deve ter um monte de gente dormindo ainda, ligando o computador. O computador continua chateado comigo. Mas vamos lá. Quem plantou o feijãozinho para me contar? Gabriel e Sophie que já estão aí. Conta pra mim aí, como foi aí plantar o feijão, como que ele tá? Bom dia, Ju, bom dia, Dani. Bom dia, meus amores. Quem conseguiu plantar o feijãozinho? Conta pra mim aí que depois eu vou mostrar o meu pra vocês. E aí, Gabriel, você plantou? Sophie, Ju, quem plantou o feijãozinho? E aí? Todo mundo com preguiça, ninguém tomou café ainda. Vou esperar só uns minutinhos todo mundo entrar. Tá chegando gente aí. Você não plantou, Sophie? Poxa, planta lá, meu amor. Pra gente conseguir fazer a observação depois do feijãozinho. E você, Gabriel? E você, Ju? Vocês plantaram? Ah, então tá bom. Não, quem não plantou? Gabriel, a Sophie que também não plantaram. Ju, você plantou, meu amor? Quem não plantou ainda, a página 144 é para fazer a observação do feijãozinho que do que vocês plantaram. Bom dia, Pedro. Você plantou o feijãozinho? Então, e na 144 é para fazer a observação, ó. Vocês podem ver aí com a Pro. É para fazer a observação, para você umedecer o algodão a cada 2 dias. E a cada 2 dias, ó, eu recomendo vocês a fazer a partir do momento que ele brotar. Vou mostrar para vocês o meu, não dá para vocês verem. Tá no potinho, tá com algodão, só que o meu não cresceu ainda. Não cresceu. Eu quero que o meu cresça para vocês darem uma olhadinha depois. Semana que vem, até acho que semana que vem ele vai ter brotado, vai ter saído alguma coisa. Aí eu mostro de novo para vocês, mas o meu também tá, ó, plantadinho aqui, esperando ele crescer. E aí, Pedro, como que ficou o seu? Na página 144, você vai fazer a observação dele para Pro. Você vai contar. A cada três dias, eu acho que tá bom. Quantas linhas são? Deixa eu contar aqui com vocês. São 7 linhas para vocês fazerem a observação. 7 linhas, 7 dias aí. Mas não façam todos os dias para esperar ele crescer um pouquinho mais. Para esperar ele ir crescendo, ele brotando, ficando bonitinho. Então, assim, vamos fazer a observação, vamos combinar aqui de fazer a observação a cada 3, 4 dias e escrevendo na página 144. Só para vocês verem como que ele vai ficando. E aí, na semana que vem, eu mostro o meu para vocês, para ver se ele pelo menos saiu do lugar, né? Eu tinha plantado exatamente no dia que eu dei a aula para vocês.
Aí foi alguém lá e achou que era para brincar, encheu o meu copinho d'água e jogou para cima. Não vou nem falar quem, né, gente? O Rafa jogou no chão. O seu já tá brotando, Pedro? Que bom, que mão boa para plantar, viu? Porque o meu, ó, nem saiu do lugar. O feijão tá murchinho só. Aí eu fui plantar de novo, depois que o Rafa fez essa, né, favor de derrubar para mim, essa presepada, né? E aí eu plantei o meu de novo. Por isso que o meu ainda tá murchinho, só não aconteceu nada. Mas já já, acho que na semana que vem eu consigo mostrar para vocês ele mais bonitinho. Na quinta-feira que vem. Tomara, né? Já tá brotando, Pedro? Que bacana. Aí vocês podem fazer observação a cada 4 dias do que tá acontecendo, né? Pede ajuda para a mamãe e o papai. Aí vai escrevendo, ó. Nesse primeiro dia, o feijãozinho tá murcho, ele tá começando a ficar verde e assim por diante até ele crescer. Pedro, quando você tiver fotinho dele um pouquinho maior, você manda pra Pro, tá bom? Vou adorar ver o seu feijãozinho, vai ficar bem legal. E aí, quem não plantou, que puder plantar hoje, gente, é um potinho. Quem tiver até um copinho descartável em casa, eu ia plantar com vocês no copinho descartável na sala. Aqueles copinhos, pode ser o de suco, pode ser o de café também, não tem problema, o tamanho não importa. Pega uma bolinha de algodão, molha essa bolinha de algodão e coloca o feijãozinho em cima. Aí deixa, só deixar. Põe na janela da mamãe, na janela da cozinha, que aí vocês não vão esquecer. Só que tem que molhar ele a cada 2 dias. Não é assim, vou molhar toda hora para ver se cresce logo. Não vai adiantar. Então, hoje você molhou? Não. Não. Hoje eu molhei. Então amanhã eu não vou molhar. No outro dia que você vai molhar. Vai fazendo a observação bonitinho e não se esqueçam de colocar a data no copinho. Ou até no fundinho da garrafa PET também. Tem muita gente que faz. E dá certo também. Eu tinha esse potinho aqui em casa, eu peguei ele mesmo. Dá também, do mesmo jeito. Coloca, não se esqueçam de colocar o algodão. O algodão tem que estar úmido, bonitinho, para vocês verem. Pelo visto, então, o Pedro tem mão boa para plantar, viu? Eu não tenho, não. A minha, o ano passado, a minha não cresceu nada. De todas as crianças, cresceu um monte. Teve um que estava saindo para fora, estava quase caindo fora do copo e a minha não crescia. Que dureza, hein, gente? Que dureza. Mas já já vai crescer. Tomara que essa cresça aqui, né? Eu tô esperando. E eu quero ver a de vocês também, viu? Quero que vocês me mandam quem plantou aí, depois me manda a fotinho, por favor. Tá bom? Então eu vou deixar essa 144 aí para vocês irem escrevendo em casa, tá? Bem bonitinho tudo que tá acontecendo com o feijão, tá bom? Combinamos assim? Todo mundo já está aí na página 145? Vamos lá abrindo na página 145. Inclusive, enquanto vocês abrem, deixa eu falar as aulas que vocês terão hoje. Hoje é quinta, né? Vocês vão ter só uma comigo. E depois vocês vão ficar com a teacher, a Procarina. Vocês vão ter inglês, depois educação física e por último vocês vão ter aula de artes. Hoje a gente só fica só um pouquinho juntos, né? Bem pouquinho. Inclusive eu tenho que lembrar até para sair, porque senão eu esqueço, né, gente? A gente fica sempre um pocão de manhã, hoje vai ficar só um pouquinho. Então vamos lá, amores. Já abrimos na página 145? Me digam também qualquer coisa, se o som estiver ruim, se a imagem estiver ruim para vocês, pode me avisar, tá bom? Que eu tô vendo aqui, mas o som eu não consigo saber se tá bom. Mas qualquer coisa pode escrever aí para mim, porque eu estou brigando com o computador todos os dias, tá bom? Vamos lá, amores. Os cuidados com as plantas. Para crescer e se desenvolver, as sementes precisam de água, luz e um local adequado. Vimos que elas germinam, desenvolvem folhas, caules e raízes. Continuam crescendo na presença da água, luz, do sol e dos nutrientes do solo. As plantas que estão na natureza e no nosso quintal recebem água da chuva. Já as plantas que temos dentro de casa, tipo nosso feijão, algumas precisam de água todos os dias, outras precisam de água algumas vezes na semana.
Também precisamos prestar atenção na quantidade de água que nós colocamos nas plantas. Muita água pode fazer mal e até mesmo matar as plantinhas. Alguém aí, a mamãe um dia chegou em casa com uma florzinha bem bonita e acabou molhando demais e a flor murchou? Isso já aconteceu com todo mundo, mamãe, vovó, né? Eu sou especialista em estragar florzinha, gente. Só Jesus. Tá me vendo na TV, Sophie? Que bom. Então deve estar enorme. Meu pai. Bom, as plantas, gente, as plantas, todas elas, cada uma delas tem um cuidado diferente. A gente acha que todas as plantas precisam de muita água. Muita água. Eu vou pôr água na minha flor, senão ela vai murchar. Eu vou pôr um pouco mais, porque eu tô achando que ela tá muito murcha. Não é bem assim. Para cuidar de planta, a gente também precisa ter um conhecimento grande. Não é só molhar, não é só colocar terrinha no pratinho dela, não é só nada disso. Cada plantinha tem um cuidado diferente. Cada uma tem um cuidadinho diferente. A mamãe, vou dar um exemplo da minha mãe. Minha mãe, ela tem um pé de rosas, tem uma roseira aqui bem bonita aqui em casa. E ela deixa ela no jardim. Então, significa que ela não precisa molhar. Só que esse tempo está seco. O tempo está seco, não está chovendo, só está fazendo esse sol de manhã e esse friozinho à noite. A roseira não aguenta se você não molhar ela. A minha mãe, o que ela faz? Ela molha ela um dia sim, um dia não. Porque ela sabe que se ela molhar todos os dias, ela vai murchar. Ela vai se afogar. Planta se afoga? Se afoga. A gente acha que não, mas é a maneira de dizer para quando ela murcha. Quando você coloca muita água nela, o que vai acontecer com ela? Ela não vai aguentar, né? Ela vai se afogar. É uma maneira de dizer. Já imaginaram a planta debaixo da piscina com o nariz tapado, se afogando, né? Não é assim, né, gente? A planta, ela murcha, ela tem outras maneiras de se expressar. A roseira da minha mãe, por exemplo. Se ela não aguentar, vai cair as pétalas da rosinha dela, ela vai murchar e acabou. Só que aí tem como ajudar ela? Tem. É assim, as plantas elas precisam do sol, elas precisam de um lugar que elas consigam ficar, um lugar adequado, com a terra boa, com tudo bonitinho. As folhas dela tem que estar bem verdinha, bem bonitinha para você saber que ela está bem. Ninguém encosta na roseira da minha mãe. Ninguém encosta, só ela cuida dela. Porque a gente precisa saber cuidar. Como que eu vou saber cuidar? É fácil. A gente faz assim. Na internet, como ontem a gente estava aprendendo a pesquisar, a gente pesquisa. Cheguei em casa, eu ganhei uma rosa. Eu ganhei uma rosa, não. Como que é o nome? Eu ganhei uma violeta. Aquela que vem no vasinho, que tem em todo o mercado. Quando a gente entra no mercado, tem aquela violeta, né? A violeta, ela não é fácil de cuidar também. Eu já acabei com tantas violetas que eu ganhei, porque eu não sabia cuidar. Eu não sabia que era água um dia sim, 2 sem água. Um dia sim, 2 sem água. Quem me ensinou isso foi o meu pai. E ele falou, essas violetas vão murchar. E ele levou a minha violeta que eu tinha ganho para casa dele. Ele falou para mim, eu vou cuidar dela e vou deixar ela bem bonita para você. Um dia ele regava, ficava 2 dias sem regar. Depois ia lá e regava de novo. Não é que a danada cresceu? Tá enorme, tá bem bonita. É só o saber cuidar. Eu não sei cuidar. Pesquisa na internet. Como cuidar de uma samambaia? Como cuidar de uma violeta? Como cuidar de uma roseira? Tá tudo lá explicando bonitinho como cuidar. Cada planta precisa de alguma coisa necessária que a gente acha que sabe, mas se pesquisar a gente vai saber bem mais, né? Além da água, além da luz do sol, além dos nutrientes do solo, ela precisa de cuidado. Ela precisa de muito cuidado. Então, assim, o feijão, o exemplo do feijão. Eu quero que vocês plantem o feijão para vocês terem o cuidadinho com o feijão. Eu quero que vocês observem o crescimento dele. Olha como é bacana. É simples, é um pezinho de feijão, mas olha como é legal.
Você vai observar desde a hora que você jogou o feijãozinho até a hora que ele ficar enorme. Vocês vão ver como que eles vão ficar grande, eles vão ficar grande. Eu espero que o meu fique bem grande para eu poder mostrar para vocês. Olha, eu tô torcendo para ele ficar grande, porque eu quero mostrar para vocês. Todos os dias, o legal também é vocês colocarem a data, só para vocês perceberem como é o crescimento dele. Na hora certa, vocês colocam a aguinha, que é a cada um dia sim, um dia não, né? Então, segunda eu coloquei, terça eu não vou colocar, quarta eu vou colocar. O cuidado com a planta, é isso que eu quero que vocês tenham. Que vocês observem, que vocês vejam como é bacana. Aí depois eu quero que vocês me contem. Vamos lá? Vale a pena conhecer. Vocês já ouviram a história do João Pé de Feijão? Ela é bastante conhecida e muitos autores já a recontaram, como é o caso da Ruth Rocha. Será que um pé de feijão pode crescer até as nuvens? Ai, será, gente? Podia, né? Queria que essa história acontecesse comigo. Já pensou? E até as nuvens, que delícia! Mas nosso pé de feijão vai ficar bem grande, eu tenho certeza disso. Quem já viu a historinha do João e Pé de Feijão? Deixa eu ver aqui quem me respondeu. A Ju plantou, Ju? Que bom. Como que ficou o seu, Ju? Oi, Elô. Oi, Manu, você plantou também? Que bom, me conta aí. Depois você me escreve aqui como que ficou o seu, tá bom? Vamos lá. O ar está em toda parte. O nosso planeta possui uma camada de ar ao seu redor, chamada atmosfera. Nessa camada está o ar que nós respiramos, que é formado por diferentes gases. Esses gases não podem ser vistos, mas quando estão na água, conseguimos ver os gases em formato de bolhas. Olha que bonitinho. Imagem bonita, né? As bolhas na água são gases. O planeta Terra é envolvido pela atmosfera. O gás que a maioria dos seres vivos utiliza para respirar é chamado oxigênio. Além dele, há outros gases na atmosfera, como o gás carbônico, o nitrogênio. Todos eles são muito importantes para o equilíbrio na natureza. Veja a imagem a seguir. O que a obra de arte, o que a obra de arte observada representa? Que elementos nos mostram a presença do ar? De que maneira o ar pode ser percebido? Nessa imagem aí, deixa eu só ler o que está escrito aqui na imagem. Parreiras, são parreiras aí, né? Da Pinacoteca do Estado de São Paulo. O que a gente observa nessa imagem? Olha como deve estar o ar aí. Olha essas árvores. Estão todas viradas para cima. Acredito que por conta de uma coisa. O que será que é, né? É o vento, gente. O vento tá batendo tão forte que olha como as árvores estão fazendo. Elas estão indo até para trás. É a mesma coisa quando a gente está na rua e dá aquele vento tão grande que nosso cabelo vai tudo para trás, né? Esse é o vento, esse é o ar que nós utilizamos, né? O oxigênio que a gente usa. Antônio Parreiras foi um grande artista brasileiro. Ele era ilustrador, pintor, desenhista e professor. Suas obras resultam da observação direta da natureza, especialmente dos cenários naturais do Brasil. Para estudiosos da arte, Antônio Parreira gostava de sentir o ambiente em que estava e que retratava suas obras. Olha que legal. Ele sentia o ambiente, ele ia lá, via, para depois ele pintar. Que bacana, ele pintou uma árvore como se estivesse ventando, né? Ela todinha para trás. Bacana, né? Quem não gosta de tirar uma foto, as meninas podem até me dizer, né? Mexendo os cabelos, virando ele, esperando o vento passar para tirar aquela foto bem bonita. Eu mesma já tirei. Vamos lá, galera. Mão na massa. Deixa eu só passar minha página aqui. Todo mundo comigo, gente? Tô na página 147. 147. Quem tá aí na página 147 comigo? Oi, Elô! Veja as imagens a seguir e marque um X naquelas em que o movimento do ar pode ser percebido. Onde aí, dessas imagens, dá para perceber
que tá tendo movimento do ar, que pode ser, que dá para perceber. Um exemplo, como que o balão funciona, gente? Ninguém falou nada. Ai, meu Deus. Como que o balão funciona, né, gente? Com o ar, né? Com certeza. Então, em qual delas, dentro dessas quatro imagens, qual delas o movimento do ar pode ser percebido? Na letra A, nós temos esses balões bonitos aí. O balão pode ser percebido? Dá para perceber que no balão tem ar? Precisa de ar? Com certeza, né, gente? Com certeza absoluta. Letra B. Essas roupas aí ventando nelas para poder secar e elas no sol. Oi, Heitor! Bom dia, meu amor! Essas roupas aí, o que vocês acham? Elas estão usando ar? Tá vendo que elas estão quase voando aí, né? Pois é. Então elas também estão. Gente, peraí, só um pouquinho. As roupas também dá para perceber que tem o ar em movimento, né? Que tem o movimento do ar. Dá para perceber também, né? Letra C. Essa mocinha soprando essa flor já tá falando tudo. Se eu estou assoprando, tá tendo o quê? Movimento do ar, né, gente? Muito bem. E por último, a pipa. Precisa de ar? Precisa do movimento do ar para a pipa voar? Com certeza, né, gente? Senão não voa. Já pensou? Uma pipa sem ar? Ah, meu pai, não dá, né? Sem condições. Muito bem, né, gente? Então todas elas precisam do ar, né? Todas elas. Não é uma, não é duas, não é três. São todas elas. Precisam do ar aí, né? Para poder ter um movimento, para poder secar a roupa, né? Vamos lá. Deixa eu ir para a próxima aqui, enquanto carrega. As plantas respiram e produzem o seu próprio alimento. Como foi possível perceber no experimento com feijões, a água e a luz solar são fatores muito importantes para as plantas sobreviverem. Mas as plantas também precisam de energia. Como você imagina que as plantas conseguem energia? Você sabia que as plantas também respiram? Como você acha que elas fazem isso? Já pensou, gente? A gente tá lá no jardim dando uma olhada nas florzinhas, as florzinhas enche o peito e solta? Ai, não dá, né? Eu ia ficar com medo. Mas vamos ver. As plantas também usam o gás oxigênio para respirar. E assim como nós, liberam gás carbônico de volta para o ar ao absorver o gás oxigênio. Todas as partes da planta respiram, principalmente suas folhas, que possuem mais estruturas que auxiliam na respiração. Então, gente, a planta não enche o pulmão assim e solta pela boca que nem a gente. Perceberam, né? As plantas, elas respiram principalmente pelas folhas. Eu vou ler até de novo porque esse é bem importante, hein? As plantas, elas usam o oxigênio para respirar assim como nós. O arzinho, né? Esse oxigênio que a gente tem, as plantas também usam. Elas liberam gás carbônico de volta para o ar ao absorver o gás oxigênio. Todas as partes das plantas respiram, principalmente suas folhas, que possuem mais estruturas que auxiliam na respiração. Então, assim, ai, mas se todas as partes das plantas respiram, se principalmente as folhas respiram, aquela minha florzinha que não tem folha, que é só a florzinha? Ah, ela também respira. Ela também respira. Deixa eu mostrar uma florzinha aqui pra vocês. É de mentira, né? Mas não deixa de ser uma florzinha. Ela tem a parte das folhas, certo? Como disseram, principalmente as folhas. Ela
respiram também muito mais pelas folhas, mas elas também respiram pela florzinha também, para liberar o gás carbônico de volta. Então elas respiram, todas as partes dela dá para respirar, mas principalmente as folhas. Ai, Pro, tem planta que eu não vejo folha. Ah, tem. Deve ter uma folhazinha escondida por aí. Tem aquela planta que eu mostrei para vocês na última aula, que ela parece que tem uma ponta de lápis assim no meio. Ela é bem esquisita. E depois eu vou arrancar uma para a próxima aula e eu mostro para vocês qual que é. Mas ela só tem folha no... Ela nasce a planta, a florzinha, e ela só tem folha em outras partes, não na planta. Ela é bem, bem esquisitinha. Mas eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Eu vou pegar uma ali do jardim da minha mãe, mas ninguém conta para ela, por favor. Eu vou pegar uma do jardim dela para mostrar para vocês depois. Mas todas as partes da planta dá para respirar. Dá para respirar sim, respira sim. Não é só as folhinhas não, é principalmente as folhinhas. Ou seja, é muito mais nas folhinhas do que na flor em si, tá bom? Com a lupa na mão, você já parou para pensar por que as plantas são verdes? Faça uma pesquisa em casa sobre o assunto e traga seus resultados para compartilhar com seus colegas. Essa eu vou deixar para vocês pesquisarem depois por que as plantas são verdes, para a gente falar na próxima aula, tá bom? Vamos lá. Agora eu acho que tem sim. Tem um RA para vocês. Vamos fazer juntos. Gente, desculpa, hoje eu tô tossindo aqui que tá demais, viu? Como as plantas se alimentam? Muitas pessoas acreditam que as plantas retiram do solo e da água os nutrientes que necessitam. Porém, as plantas são seres muito especiais e não se alimentam como os animais. Eles não vão lá comer um potinho de ração, né? Não dá. Os vegetais conseguem fabricar seu próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese, que significa produzir pela luz. Olha que legal, gente. As plantas, os vegetais, eles conseguem fabricar o seu próprio alimento. Essa informação é bem importante, a gente vai ouvir essa palavra muitas vezes, que é a fotossíntese. As plantas, elas conseguem fabricar o seu alimento por meio desse processo, que significa produzir pela luz. Olha lá, né, gente? Que coisa. Quem diria, né? Número 2 aqui. Como ocorre a fotossíntese? Olha o desenho enquanto a Pro vai lendo, depois eu leio o desenho com vocês. A luz solar é um dos componentes essenciais da fotossíntese. Além dela, é preciso da água, que é retirada do solo, e do gás carbônico, que é retirado do ar. Nossa, que loucura, né? Vou ler até de novo. É preciso da água, que é retirada do solo, e do gás carbônico, que é retirado do ar. Todos esses elementos são levados até as folhas, local em que ocorre a reação da fotossíntese. Como resultado da fotossíntese, é produzido um tipo de açúcar chamado glicose, que serve de alimento para a planta, fornecendo energia para que ela possa crescer e viver. Fica forte, né? No final desse processo, também é liberado o gás oxigênio, muito importante para a maioria dos seres vivos. Olha que loucura, né? Quem diria que a plantinha faz tudo isso? Por isso que é tão importante a gente plantar alguma coisinha na nossa casa, né, gente? Olha lá, a água embaixo ali do solo, olha ali, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no mouse para vocês, as raízes, o gás carbônico que é liberado pelas folhas, a energia solar, tudo isso contribui para o crescimento da planta. O oxigênio que é liberado depois das folhas e a glicose. Nossa, quanta coisa, né, gente? A partir de agora, todo mundo vai lá plantar uma plantinha, hein? Nosso feijão, uma florzinha, tudo isso para o nosso ar ficar melhor. As plantas, elas utilizam o oxigênio para realizar a respiração. Portanto, as plantas também respiram oxigênio, como nós seres humanos e como os outros animais. Por isso, os vegetais são tão importantes para o planeta, pois o oxigênio que sobra na fotossíntese é liberado para a atmosfera e utilizado na respiração dos seres vivos. Por isso que é tão importante ter uma plantinha, né?
tão importante. Quais seres fazem a fotossíntese? Não são somente os vegetais que fazem a fotossíntese, gente. Além dele, as algas marinhas e algumas bactérias também utilizam a energia solar para produzir o seu próprio alimento. Por isso, o sol é fundamental para todas as cadeias alimentares na Terra. Sem ele, os animais e muitos outros seres seriam incapazes de sobreviver, porque a base da sua alimentação estará sempre na glicose, produzida pelos seres que realizam a fotossíntese. Minha nossa, né, gente? Vamos respirar. Vamos lá. Além da respiração, a planta realiza a fotossíntese, processo por meio do qual produz o próprio alimento. Para que a fotossíntese aconteça, a planta precisa da luz do sol, do gás carbônico do ar, da água e dos sais minerais encontrados no solo. A fotossíntese acontece nas folhas e em todas as partes verdes das plantas. Observem a imagem abaixo. As setas azuis mostram o que acontece na fotossíntese. Primeiro, a planta absorve o gás carbônico do ar e, após produzir o seu alimento, libera o oxigênio. Já as setas vermelhas mostram como acontece a respiração. As plantas absorvem o oxigênio do ar e depois liberam o gás carbônico. Olha, gente, vamos imaginar igual tá essa plantinha aí. Dessas duas folhinhas, as primeiras aí que estão com a setinha para a direita, essas primeiras folhinhas, vamos imaginar que dessas duas primeiras folhinhas, elas só absorvem o oxigênio. E nas duas outras que estão mais para a direita, elas soltam, liberam o gás carbônico. Olha que coisa, né? É isso, gente, que quando a gente fala, né? Eu acho que até no bimestre passado a gente chegou a falar disso. O porquê, a importância de você plantar uma florzinha, né? De você plantar uma árvore. Ai, como é importante plantar uma árvore. Elas deixam o nosso ar muito melhor. Por isso. Ai, meu pai. 148, ô Elô. Tô na 148. Por isso, dessa importância, da importância da plantinha. Ela deixa o nosso ar muito mais limpo, deixa nosso ar bem melhor para respirar, tá? Gente, eu tô aqui falando, tô esquecendo de olhar a hora. Para saber mais, a floresta amazônica não é o pulmão do mundo. Acreditava-se que a maior parte do oxigênio do mundo era produzido na floresta amazônica. Mas a verdade é que as responsáveis pela produção de mais da metade de todo o oxigênio do planeta são as algas marinhas. Os cientistas dizem que florestas grandes como a Amazônia usam praticamente todo o oxigênio que elas produzem na fotossíntese para fazer a respiração. É por isso que a floresta amazônica não pode ser considerada o pulmão do mundo. Apesar disso, essa floresta possui uma enorme importância, tanto em relação à sua biodiversidade, quanto à sua influência no clima de outras regiões. Gente, esse eu cientista da página 149, eu vou deixar a critério de vocês, perguntem para o papai e para a mamãe se vocês conseguirem fazer. Eu queria muito fazer com vocês na sala, muito, porque essa experiência é muito legal. Eu gosto bastante. E vamos fazer o seguinte, eu vou deixar ela para a próxima aula. Eu não tenho uma florzinha branca aqui, eu preciso arrumar uma florzinha branca. Quem tiver uma florzinha branca em casa e quiser fazer essa experiência, pode fazer. Eu não vou deixar como obrigatório, porque é difícil conseguir uma florzinha branca. Tem que ter uma flor branca, né? Então, quem tiver, eu vou procurar aqui. Se eu tiver, eu faço com vocês na próxima aula. Se não, a gente deixa para fazer na sala. Quem tiver e depois quiser me contar como foi, ou até tirar foto, pedir para a mamãe me mandar, eu vou adorar, porque essa experiência é muito legal. Mas eu quero fazer ela ainda com vocês na sala de aula. Amores, eu vou precisar deixar vocês agora, tá? Que agora vai entrar a teacher, senão ela vai brigar comigo porque eu tô demorando, tá bom? Eu deixo vocês aqui com ela.
Antes de sair, eu até queria pedir desculpas. Ontem, no último minutinho da nossa aula, o Rafa entrou aqui gritando, berrando, porque ele me queria, porque ele estava um pouquinho doentinho, tá? Então, me desculpem a gritaria do finalzinho de ontem do vídeo, bem pouquinho. Teve gente que ouviu, teve gente que não ouviu, ainda bem, mas tudo bem. Acontece, né, gente? Então, peço desculpas para vocês. Espero vocês amanhã, 9 horas de novo. Não é para faltar, tá bom? Todo mundo acordando cedo. Pode me assistir de pijama, que eu não ligo, tá bom? Um beijo grande para vocês, meus amores. Até amanhã. E ó, 9 horas, hein? Beijão, gente. Até amanhã.